Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e falando sobre evangelismo pessoal na prática. Na aula anterior, nós deixamos aqui bem claro o assunto, o tempo disponível, o local, as circunstâncias e os tipos de pessoas que serão alcançados. Hoje, então, na aula número 4, nós iremos falar sobre a salvação da alma. Vamos falar, então, sobre o conteúdo que deve estar bem cristalino, bem claro para nós cristãos, porque é o que nós vamos compartilhar com aquele que nos ouve. Neste capítulo, trataremos da salvação da alma, considerando o assunto quanto à evangelização no sentido doutrinário e teológico. E surge aqui uma pergunta: que é a salvação? É um extraordinário milagre de Deus, é a resposta. Deus, então, ele elabora e põe em execução o plano bendito de salvação. A salvação entendida com clareza, já fica claro que nenhum homem poderia formatar tal obra tão preciosa. Fica claro que só Deus poderia pensar em um plano de tal magnitude, em resgatar o ser humano depois da queda, perdido, reconciliando com ele mesmo esse ser humano. Observe, irmãos, que estamos falando de um Deus autossuficiente. Ele é completo nele mesmo, não há nada fora dele que ele precise. Ele veio porque nos amou, amou com amor eterno e para o nosso benefício. Deus não tem necessidade. O plano é um plano perfeito e, entendendo esse plano de salvação, o evangelho, as boas novas do reino, a mensagem que dá vida a mortos, devemos então compartilhar, cumprindo a ordem que recebemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas da face da terra. É um extraordinário milagre. Que falem os irmãos, nós somos testemunha, irmãos, desse grande milagre. Deus veio e nos alcançou, nos resgatou, nos adquiriu, nos redimiu. Hoje pertencemos a Ele e queremos compartilhar dessa grande preciosidade, desse tesouro que é as boas novas de salvação. Salvação é mais que arrependimento. Passa também pelo arrependimento. É mais que uma confissão de fé. Passa também por uma confissão de fé. É mais que ser membro de uma igreja. Irmãos, ser membro de uma igreja é extremamente importante. A Bíblia não nos dá calcamento, fundamentação para ser um desengrejado. Mas ser membro de uma igreja local, estar ali com os irmãos semanalmente, escola bíblica dominical, os cultos da semana, o culto de doutrina, que é de grande importância, é o desdobramento de um cristão que anda com Deus, desfruta de intimidade com Deus, comunhão, relacionamento, está em sintonia com Deus. Trataremos primeiramente do pecado. Quando falamos da salvação da alma, nós começamos então pelo
pecado, o mal que o pecado causou na humanidade. Depois de Gênesis capítulo 3, o pecado então ele vem crescendo como um espiral. Já vemos no início ali um irmão, Caim, matando Abel. Observamos ali Lameque, já tinha 2 mulheres, foi o primeiro bígamo, e quebrando assim, manchando o estado perfeito, um só homem para uma só mulher, o casamento perfeito instituído pelo Deus eterno. Ele estava se vangloriando, porque matara um homem por lhe ferir e matara outro por lhe pisar. Então nós já observamos no início a maldade depois da queda do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, o homem fugindo de Deus, os nossos pais escondidos entre árvore. Havia vergonha no casal, o que antes no estado perfeito não havia. Agora eles não desfrutavam mais de intimidade com Deus. O pecado arruinou a humanidade. Quando nós tratamos do assunto pecado, da depravação total da humanidade, vai ficando bem claro para aqueles que nos ouvem a necessidade de um Salvador, de um Redentor, de um resgatador. Aquele que nos ouve vai entendendo a importância, então, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ficar claro que sem Jesus nós estamos perdidos. Então, primeiramente, vamos tratar dessa doutrina, a doutrina do pecado, pois salvação infere perdição. Para alguém ser salvo, é necessário estar perdido. Então, a má notícia vem antes da boa notícia de salvação, que é ocasionada pelo pecado. Os homens sem Deus consideram o pecado como coisa inexistente ou de somenos importância, mas a palavra de Deus descreve como realmente ele é. Quando nós anunciarmos as boas novas do reino, a salvação da alma do perdido, nunca o ser humano ficará sem reagir. Alguns virão para Cristo e outros irão pegar em pedra. E faz parte quando anunciamos o evangelho com exatidão. Sempre haverá uma reação. Está claro, biblicamente, no primeiro século, o apóstolo Paulo, quando pregava, alguns vinham até famílias inteiras, mas outros queriam matá-lo. O que é pecado? É transgredir a lei de Deus. Sendo o pecado uma transgressão, é uma rebelião contra Deus. Foi o que os nossos pais ali dentro do jardim de delícia, no Éden, aquele cenário paradisíaco, fizeram. Achavam que sabiam o que era melhor para eles mesmos, e se rebelaram contra o próprio Deus de forma deliberada. Hoje a condição é a mesma. O ser humano acredita que sabe o que é melhor para ele mesmo e vive em constante rebelião contra o Criador. Em suma, é o homem fazer sua própria vontade. Toda injustiça é uma dívida para com Deus. Observe que a dívida sempre é em relação a Deus. Todo pecado é pecado contra o próprio Deus. É não cumprir com os deveres cristãos. É não dar crédito a Cristo, não ter fé em Cristo. É praticar coisas duvidosas, também é errar o alvo. Então, o homem está em um estado de depravação total, o estado é tenebroso
está em um charco de lodo e só há uma solução. Essa solução foi a provisão de Deus. Deus estabeleceu um redentor, um salvador, um resgatador. Deus proveu, então, uma porta aberta, um meio, um caminho de retorno a Ele mesmo. É a vontade de Deus que todo ser humano possa retornar para Ele mesmo. E só existe um mediador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda aquela obra, aquele cerimonialismo da lei judaica do Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sangrar de animais inocentes, sem mancha, sem ruga, sem mácula. O inocente animal que nada fez, era puro, era perfeito, era o cordeirinho inocente, dando a vida no lugar do homem, do pecador. Todo esse cerimonialismo, irmãos, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse, lá naquela cruz, está consumado, no grego, feito, todo esse cerimonialismo caducou, tornou-se obsoleto, porque era sombra de uma realidade, e a realidade, o que é concreto, estava ali, cravado naquele madeiro, naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota. Hoje, o acesso a Deus está aberto através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando cremos em Cristo de todo o coração, entramos com ousadia na presença de Deus, no Santo dos Santos. Não existe mais uma barreira nos impedindo, porque o sangue da nova aliança nos faz entrar com ousadia até a presença do nosso Deus. A universalidade do pecado. O pecado atingiu todo ser humano, atingiu o nosso relacionamento com Deus. Os nossos pais no início agora, irmãos, estão escondidos entre árvores, estão fugindo de Deus. Os nossos pais, antes do pecado, antes da queda, da desobediência, da rebelião, desfrutavam de comunhão com Deus. Deus vinha até ali e falava no jardim, na viração do dia, eles falavam com Deus, mas o pecado trouxe consequências funestas, tenebrosas, e atingiu o relacionamento do homem com Deus. Atingiu também o relacionamento do homem com o seu próximo. Como eu já fiz alusão, reitero, para uma fixação da verdade, agora um irmão mata o outro, um homem se vangloria por matar alguém que lhe feriu, o outro porque lhe pisou. Mas também, irmãos, o pecado, ele trouxe desfiguração no relacionamento do homem consigo mesmo. Agora o homem vive errante, vive com a sua autoestima achatada, cabisbaixo, sem direção. Mas também o pecado afetou o relacionamento do homem com a natureza. O homem, como um mordomo, um administrador de Deus, estava ali para poder gerir a natureza, sendo um administrador, administrar tudo com muito cuidado. De lá, de Gênesis capítulo 3, o capítulo que narra a queda, até hoje, o século 21, o homem preda a natureza, o homem desmata, ateia fogo, o homem destrói a natureza e algumas vezes se curva diante da natureza, porque o relacionamento, devido à queda, o pecado, o relacionamento trouxe um desfiguramento, uma falta de entendimento que somente o Criador, que
está distinto da sua criação. O Deus autossuficiente, autoexistente, eterno, deve ser adorado. Então, irmãos, as consequências do pecado foram terríveis, as piores. O homem não consegue ser plenamente satisfeito sem Deus, porque Deus criou o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem veio a ser ou tornou-se alma vivente. O homem foi feito para glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Só dessa maneira o homem será um afortunado, será um homem feliz, um homem completamente satisfeito. O cristão, claro, não está isento de dificuldade, de problemas. O caminho é betumado por espinhos. Também há vale, gigante, cova com os leões, fornalha de fogo ardente. Mas podemos contar com o refrigério de Deus na nossa alma, o consolo de Deus na nossa alma. Deus é o nosso maior e melhor amigo. Ele é o nosso paladino, nos protege. Podemos nos refugiar nele e só dessa maneira teremos, então, a nossa vida terá sentido. Para, irmãos, que aconteça dessa forma na vida do pecador, como tem acontecido na sua vida, adolescente, jovem, irmãos, irmãs, obreiros, novos convertidos, nós precisamos então nos colocar a proclamar o plano bendito de salvação. As consequências do pecado, irmãos, são aflição, inquietação, interrompeu a comunhão com Deus, porque Deus é santo, puro, e ele não tolera o pecado, escravizou o homem, conduziu o homem à morte eterna, excluiu o homem da eternidade, da sua própria herança, que é Deus. Deus é o nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, e nós temos ele como nosso alvo. Não é o que ele pode fazer, e olha que ele pode e tem feito, e ai de nós se ele não fizesse na nossa vida. Somos alvo das bênçãos dos céus, da parte do nosso Deus, mas é o próprio Deus, um Deus bendito, um Deus que nos amou com amor eterno, e nos amou primeiro e fez muito por cada um de nós, cristãos que cremos nele de todo o coração. Quem precisa da salvação? Todos, irmãos. Todos precisam de um Salvador. O marginalizado, aquele que está à margem da sociedade, como o homem de bem, o homem pagador dos seus impostos, o trabalhador, o marido de uma só mulher. Todo ser humano caiu quando Adão caiu, porque Adão não foi só o primeiro homem, ele foi o cabeça federal da humanidade, nosso representante. Então, quando ele desobedece deliberadamente a Deus, o pecado dele nos foi imputado a toda a humanidade. Deus, então, enviou na plenitude dos tempos o segundo Adão, e o segundo Adão toma sobre ele os nossos pecados, leva até aquele madeiro, recebe a justa paga sobre ele que os nossos pecados merecia e quita a nossa dívida diante de Deus. Quando nós cremos no segundo Adão, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada, e só dessa maneira passamos a desfrutar de paz com Deus, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nós que estávamos longe, distante de Deus, inimigos de Deus, está claro a doutrina que permeia por todo o rolo sagrado, as sagradas letras. Agora, por crermos em Cristo de todo o coração, nós estamos em Deus,
perto de Deus, desfrutando de Deus, andando com Deus. Esse plano, essa obra bendita, perfeita, preciosa, foi elaborada por um Deus sábio, um Deus que não pode ser pego de surpresa. Ele elaborou e colocou essa obra, esse plano bendito em execução. Todos os homens precisam de salvação. Homem nenhum pode salvar-se a si mesmo, irmãos. Salvação não é obra da terra. Salvação não é obra do homem. Nós não temos o poder de nos salvar a nós mesmos. A salvação vem de Deus. A salvação não veio de um ser criado, comedor de rapadura com farinha, semelhante a você e a mim. Não, não. Quem nos salvou foi o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade bendita. Nos resgatou. A salvação vem do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que a salvação vem de Deus, o mérito, a honra, a glória, o louvor, o enaltecimento, o engrandecimento, somente a Ele pertence. Importa que Deus cresça e que você e eu diminuamos. Irmãos, o plano de salvação precisa ser anunciado. Uma vez anunciado, irmãos, Deus, o próprio Deus é que trabalha no convencimento. É o próprio Deus que vai agir no pecador. Nós pregamos, proclamamos as boas novas do reino como um arauto, mas é o Espírito de Deus que dá vida a mortos, é o Espírito de Deus que traz ao pecador capacitação, iluminação. Irmãos, nós tão somente precisamos entender o plano bendito de salvação e nos colocar a anunciá-lo. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um sangue eficaz. É um sangue libertador, purificador, lava, nos torna mais alvo do que a deve. Não importa o que o pecador tenha praticado, o que tenha feito, há poder no sangue de Cristo para limpá-lo, para resgatá-lo, para redimi-lo e para fazer do pecador uma nova criatura. O plano de salvação é a espinha dorsal da nossa fé. É a tônica do cristianismo. É o cerne do cristianismo. O desejo de Deus para a sua igreja. E nesse momento eu não estou falando de parede, de piso, de cadeira. Não, eu não estou falando do templo. Eu estou falando de igreja, o termo eclésia, como aparece no Novo Testamento, fazendo alusão no grego a gente, pessoas. Você e eu, igreja, gente, nós cristãos, membros do corpo de Cristo, que temos Cristo como nosso cabeça e salvador do corpo, que é a sua própria igreja. Aqui estamos em peregrinação no planeta Terra para anunciar que Jesus Cristo é o único Salvador. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma aula. Deus me dando vida até lá. Nós, na aula de número 5, na última dessa sequência de estudo de evangelismo, na prática falaremos sobre o evangelista pessoal em ação. Que Deus vos abençoe. Dê um dia a cada um dos irmãos produtivo. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e exaltamos o teu bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de poder livremente falar das boas novas do reino. Ó Deus, por favor, continue nos dando entendimento, sabedoria vindo da tua parte, iluminação, Senhor amado, para compreender a tua verdade
e com temor no coração proclamá-la com ousadia. Muitos pedidos de oração, Senhor, têm sido feito aqui no YouTube. Peço que o Senhor abençoe cada um das pessoas que eu nem conheço que tem pedido oração, estabelecendo na vida de cada uma delas, ó Pai, o teu querer e a tua vontade. Obrigado, Deus santo, bendito, Deus vivo, por ter nos ferido com a tua palavra, nos alcançado, Senhor, com o plano bendito, a mensagem que dá vida a mortos e tem nos dado vida em abundância. Nos capacita, Senhor, somos inteiramente, completamente dependentes de Ti. Sem o Senhor, reconhecemos que, por mais que estudemos e precisamos examinar mesmo a Tua palavra, sem o Senhor não conseguimos dar um passo sequer. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e oramos assim, esperando a Tua resposta, em nome de Jesus.